Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje e hoje eu quero ler para você um post que eu fiz em 2014 no meu Facebook e diz assim, o autor eu acho que lê David Alves. Quando Deus permite que as fontes sequem, ele tem outros planos. Quando Deus permite que as fontes sequem, prepare-se para ser levado a níveis superiores de experiências sobrenaturais com Ele. Nós precisamos disso para os nossos dias, porque muitas vezes nós tentamos com a força do nosso braço e nada flui, e nada acontece, e o emprego não aparece, e a situação está cada vez mais apertada, e isso e aquilo, e a gente vai passando dificuldade, e a gente vai ficando esgotado, e a gente vai ficando cansado. Por quê? Porque a gente está na força do nosso próprio braço, a gente está tentando, tipo assim, eu, Margarete, estou tentando fazer alguma coisa, sendo que aquela fonte já secou. Dali não vai sair mais nada. Deus não quer mais usar aquela situação, aquele emprego, aquele lugar, aquele estado, aquele país. Não vai adiantar você ficar na força do seu braço, porque não vai conseguir, não vai fluir mais nada, não vai aparecer mais nada. Eu estava lendo o livro do John Bevere agora, e na parte que eu li hoje, ele falou sobre quando ele começou. Deus falou com ele que ele iria escrever vários livros, que ele ia pregar para multidões, e ele foi o quê? Na força do braço dele. Ele tentou, e ele botou até o nome do ministério, e quando foi a primeira vez que ele foi pregar, até a esposa dele dormiu no banco. A amiga da esposa cochilou e ele fala no livro que ela dormiu de babá, ele via a baba escorrendo nela. Então, assim, ele foi na força do braço dele, ele foi dar um jeitinho, ele foi dar uma ajudazinha para Deus. Aquilo ali não era o que Deus tinha para ele, Deus tinha algo muito maior, mas é o que? No tempo certo, na hora certa. E quando a fonte seca, quando o poço seca ali, não adianta você ficar na sua força tentando tirar a água daquele poço, porque não vai sair, porque secou a fonte, não tem jeito mais. Então ele parou e falou, não, vou continuar servindo a igreja local, e continuou servindo. Ele tinha um trabalho específico na igreja dele, e ele continuou servindo ali aqueles pastores daquela igreja. Ele tinha um trabalho na época de ajudar e auxiliar e dar todo o apoio a todos os pastores que fossem visitar a igreja dele. Essa era a função dele. Então o que ele tinha que fazer ali era, por enquanto, esperar no Senhor e continuar fazendo aquilo que estava na mão dele. Por quê? As nações, e pregar em lugares grandes, escrever livros, ele tentou dizer que não conseguiu, porque foi na força do braço dele. Quando ele mudou para o estado da Flórida, ele morava no Texas, e mudou para o estado da Flórida, ele assumiu, o pastor da igreja lá, deu para ele o ministério de jovens da igreja. E ele começou a ajudar os jovens. Um dia, a igreja era muito famosa, ele conta, um dia num culto muito grande, mais de 20 mil pessoas presentes, na escola dominical, o pastor chamou ele lá na frente e apresentou ele para a igreja como um novo pastor de jovens e tal, e falou, e eu estou dando a palavra para você pregar. Ele suou frio, ele ficou, isso foi na hora, pegou assim de surpresa. A mulher dele, ela contou para ele que ela ficou trêmula e falou, acabou nosso ministério aqui nessa igreja, que a hora que ele abrir a boca vai acontecer o que aconteceu lá no passado, todo mundo vai dormir e ninguém mais vai ter, nós não vamos ter mais oportunidade de trabalhar aqui. Aí ele conta que o pastor tinha dado para ele 5 minutos. Diz ele que quando terminou esses 5 minutos, a igreja estava de pé aplaudindo ao Senhor, glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor. Por quê? Quem falou naqueles 5 minutos não foi ele, foi o Espírito Santo de Deus. Aquele
era o momento dele, aquele era o momento que Deus ia fazer. E dali em diante, Deus fez ele ser quem ele é hoje, conhecido no mundo inteiro. Mas ele, no início, tentou na força do braço dele. E isso muitas vezes a gente fica ali tentando tirar água de um poço que Deus já secou há muito tempo. Há muito tempo que esse poço está seco e não vai mais sair água dali. Não adianta você tentar, na força do seu braço, ficar tentando tirar água, porque não vai conseguir. Porque quem secou essa fonte, esse poço, foi o próprio Deus. Então, o que você tem que fazer? Se colocar diante do Senhor hoje. Você tem promessas, você tem situações que Deus falou que vai fazer com você, simplesmente aguarde, porque quem faz é Ele, não é você. Você tem promessas de emprego, você tem promessas de ser próspero, de abençoar nações através das suas ofertas. Aguarde o momento do Senhor, porque na hora certa Ele vai fazer jorrar sobre a sua vida tudo que Ele prometeu. Você não precisa dar ajudazinha para Deus, não precisa. Olha o que aconteceu com Abraão. Abraão e Sara tinham uma promessa de que ele seria, a descendência dele seria como as estrelas, como a areia, como tudo. E ele, nada vendo acontecer, Sara já velha, ele já velho, o que resolveu? Sara falou, ó, fica com a minha serva. E ele ficou e nasceu quem? Ismael. Pastor John, ele até falou que o início do ministério dele era o ministério de Ismael, na força do braço dele. E quando você faz na força do seu braço, dá tudo errado. Então, o que aconteceu? Tudo isso que a gente vê hoje e a confusão que aconteceu na vida de Sara e aconteceu tristezas e muita angústia na época. E olha aí, até hoje a gente vê consequência desse deslize que aconteceu lá. Até hoje a gente vê consequências aí. Então, aguarde no Senhor. Aguarde no Senhor. Não fique na força do seu braço tentando tirar água de um poço que o Senhor já secou, porque foi o próprio Deus que secou. Quando Deus permite que as fontes sequem, Ele permitiu. Ele tem outros planos em mente. Então, Ele vai te levar para outros lugares. Ele vai abrir outras portas. Ele vai te usar de outra forma. Ele vai derramar as bênçãos sobre a sua vida de outro jeito. Quando Deus permite que as fontes sequem, prepare-se. Então, o que você tem que fazer hoje? Sua fonte secou? Simplesmente o que você tem que fazer? Se preparar para o que está vindo. Prepare-se para ser levado a níveis superiores de experiências sobrenaturais com Ele. Você só consegue viver esse sobrenatural de Deus quando você está ali apertadinho, quando está na dificuldade, quando você não tem mais nada para fazer. Você já simplesmente fala, Senhor, não estou esgotado, não consigo mais. Na hora que você fala isso, fala assim, agora é com o Senhor. Aí faz o quê? Deus, então tá bom, então agora eu vou começar a agir. Então por que mesmo antes de se esgotar tanto, você já não entregou na mão do Senhor e descansou nas mãos do Senhor? Nós temos que fazer isso antes do esgotamento físico, do esgotamento mental, do esgotamento. Não se esgote, não se mutile, não. Descansa no Senhor. O que você tem que fazer é o que eu li aqui. Prepare-se, prepare para receber, se prepare para receber o sobrenatural de Deus na sua vida. E só vive o sobrenatural quem está totalmente entregue nas mãos do Senhor. E fala, Senhor, vem, faz o que o Senhor quiser. Eu me rendo totalmente ao Senhor. Não vou mais tentar tirar água desse poço, porque desse poço já não tem água mais. A fonte já secou. Então eu estou me entregando totalmente nas tuas mãos e aguardo no Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer. E eu vou viver
o sobrenatural do Senhor aqui nessa terra. E eu vou ver as promessas do Senhor se cumprindo na minha vida. Tudo que o Senhor prometeu, eu sei que vai acontecer. Então, nesse momento, eu só vou ficar aqui, me preparando para receber do Senhor. E o que o Senhor quiser fazer de mim, pode fazer, porque eu sei que o Senhor é fiel. Amém? Amém. Então, pare de tirar, na força do seu braço, tentar tirar água dessa fonte que já secou. E simplesmente prepare-se para receber o sobrenatural de Deus. Amém.